Olá, bom dia, boa tarde. Eu sou Patrícia Raposo, eu tô aqui em Madrid. Eu sou fotógrafa. Cada um tem vários eu sou, né? Mas eu vim aqui hoje para poder explicar o porquê da minha live, a intenção da live que eu faço. E a intenção é fazer segunda, quarta e sexta-feira. E foi criada, na verdade, com a intenção de reencontro, né? Bate-papo com os meus amigos artistas. Eu intitulei essa live com Arte ao Artista, devido a uma série fotográfica, né, que foi estreada, vamos dizer, inaugurada em 2009, numa exposição com o título Comunicativismo, né, lá em Fortaleza, que foi a cidade onde eu fui criada, junto com outros artistas, inclusive a Sergiane Cabral. E daí o título da fotografia que eu coloquei lá era como se fizesse parte de uma série chamada Arte ao Artista. E essa fotografia tinha um título de Ponto de Mutação. Em 2019 eu continuei com essa mesma série, ou seja, exposta, porque já tinha continuidade, porque a intenção era fotografar os artistas, né? Então esse era o meu enfoque. E em Paris foi essa minha seleção, né? Eu tive a honra de ser selecionada e também expor com essa mesma artista, minha amiga Sergiane Cabral, junto com o Rinaldo também, de Fortaleza, e com essa mesma série Arte ao Artista. E com duas obras que depois, mais adiante, eu mostro aqui para vocês. Sobre o porquê desse bate-papo Arte ao Artista, né? Para algumas pessoas também saberem por que não me chama, e quando eu tiver que chamar alguém, ficar bem compreendido que a intenção é esse bate-papo informal, seja intitulado de entrevista. Mas é o reencontro. Essa necessidade primeira foi de reencontrar com esses amigos e poder conversar com eles. Que eu criei há muito tempo, de uma necessidade minha de fotografar os artistas. Então é um outro lugar, né? O lugar de um encontro ou de exercer a arte, que nesse caso não é a minha arte, é de expor o artista. Então a arte é o artista, porque quem está sendo exposto aqui é o artista e ele é a obra de arte, ao meu ver. Então, essas são pessoas que fazem parte da minha história. É um tipo de catalogação também que eu faço, que não é um vídeo feito por mim, né? Porque eu gosto dos vídeos também, trabalhar com vídeo, editar e etc. Então a tentativa, seja utilizando do recurso do jornalismo que tem em mim, né? Dessa realidade pensada, mesmo que ela seja falseada, porque não existe realidade, são várias realidades que existem. Então você que foi convidado por mim para poder fazer parte dessa live, saiba que você é muito querido, admirado por mim, e que a intenção da live, mais do que qualquer coisa, é homenagear você, né? Lhe homenagear e dizer que você é uma artista que eu tenho como referência, né? Porque se eu fosse uma artista, no meu ponto de vista, né? Apesar de ser nomeada como artista visual, porque participei de exposições, me expresso através da fotografia, que é a linguagem que eu utilizo até então, né? Não me nomeio exatamente porque o que essas pessoas têm, né? Algumas ou não, porque eles vivem da arte, né? Porque a arte é a essência de cada um. Vamos dizer que todos nós pudéssemos ser artistas, mas só alguns conseguem exercer a arte, o artista dentro de si mesmo, através do que eles fazem no seu dia a dia, no seu cotidiano, seja lidar com a criatividade 100% dos seus dias, ou seja, por ser vou colocar como obra-prima ambulante, né? Porque as suas obras falam por si e ele é o artista criador e que emana essa, não sei se é essa energia ou essa escolha feita por ele, porque a diferença do artista que escolhe ser artista, porque qualquer um pode ser artista hoje em dia, né? É escolher ser artista, investigar, independente da técnica que aplica, no meu ver, que é o artista, ele tem tudo isso, né? E mais. Saudar vocês, agradecer e dizer que adoraria que você fizesse parte dessa história, e se já faz, entre em contato comigo. Pois tchau, agradeço, até o próximo Arte ao Artista 2, que é a explicação do que é essa live.
Que o foco agora da arte é o artista, o ponto de mutação consiste nesses mesmos diálogos, né, que integra a vida prática, social, todas essas misturas de coisas, né, sem separar, e também, em primeiro lugar, interliga com a arte, né, são os fractais, os fragmentos. Houve essa mudança depois da Sergiane Cabral, que foi também a pessoa que inspirou a série A Arte ao Artista em fotografia, e depois me veio a ideia de colocar isso em discussões de arte com esses artistas para poder ter uma interação para você, de transformação, você como ser humano, e como você leva essas transformações ao mundo. Ok? Capite? Entenderam agora? Então é essa a explicação. Hoje eu acordei inspirada, naqueles dias que você suspira e parece que você está dentro de um filme. Ontem já estava assim. Isso tudo pela experiência que para mim impactante com Flávio Capitolino ontem. Porque são essas pessoas que passam pela gente e deixam marcas, não é isso? Encontro com ele foi tão impactante quanto... E ele falou muito sobre a questão do medo, me colocou até como exemplo. Hoje eu tô aqui, ó, sem maquiagem, com nada. É bom a gente, muitas vezes, se colocar nessa simplicidade. Ele é um exemplo de simplicidade que está muito além da aparência. Porque o que é a simplicidade? Que me demonstrou muito claramente. É você não se sentir superior das outras pessoas. Porque a verdadeira separação da classe não vem por nós mesmos, muitas vezes é o outro que faz essa separação. Muitas vezes pelo medo dele, pela inveja que ele citou, pela maldade do ser humano. Sobre isso, eu citei até um livro de Napoleão Hill, gente, mas que são referências para mim. E o Flávio já haviam comentado bastante sobre ele, esses artistas que eu citei, que são amigos, a Sergiane e o Ricardo. Restauração, que ele é um grande restaurador. Eu estou aqui falando sem apresentar, né, de uma forma desordenada, intuitiva, não cronológica, para vocês poderem entender que o que faz mesmo a diferença da gente no mundo é o nosso posicionamento mesmo, o que a gente faz nesse mundo. E o Flávio é um exemplo disso. Dentre outros artistas que fiz essa live, ele foi o marco por isso, porque impactante na sua personalidade, e quem passa por ele, a gente sente esse impacto dessa grande personalidade, dessa pessoa que passou por tantos perrengues, como a gente centrou no positivo, naquele objetivo que ele tinha. Eu ainda vou escrever sobre isso. Mas deixar marcado. Você mostra o que é a verdadeira inteligência nesse mundo, e a inteligência divina. Desse contato com o alto, mas que esse alto faz parte da gente, porque é demonstrado em todas as ações nossas. E a simplicidade, a humildade e a generosidade, você deixa plantada essa semente. Então, antes de começar a live, me emocionei bastante, fui mais impactada do que a minha presença em Paris. Quando eu cheguei em Paris, esse ar de novo que eu estou sentindo, por exemplo, hoje, como se tivesse sido arrastado toda essa... Como ele disse, que ele é um ser humano e também passa por isso, mas há pessoas que já se superaram dessas coisas tão básicas, desses sentimentos, dessas emoções tão básicas. E aqui hoje eu estava pensando em... que eu não perguntei isso a ele, né? Porque a questão da inteligência, o que é inteligência para você, Flávio? Um abraço para você. Estamos falando aqui sobre o Flávio Capitolino. Se você não teve a oportunidade de assistir ontem a live, uma live que durou quase 4 horas, incrível, e muita gente assistiu e disse que voou esse tempo. Ele é uma celebridade, é uma pessoa que está no patamar mais alto, porque não somente é um visionário, mas um cara que venceu, mas do sertão nordestino, e com os talentos que parecia aflorar das suas mãos, que era visto como todo mundo como Picasso. O Picasso do Nordeste, não só pela sua mãe, mas pela sua família, falando isso para ele. E ele foi atrás de um sonho. Ele foi a Paris com 17 anos,
para poder viver da arte, vamos dizer assim. Ao princípio que ele almejava ser artista, né? E ele conta que quando chegou lá ele viu que ele não era artista nenhum, ele era só mais um. E o que ele queria era não ser mais um. Então, dentre tantas personalidades que passaram, que pisaram aqui nessa terra, eu tenho ele como um ícone também, e um ícone vivo. E para muita gente que conheceu, ele teve esse impacto, mesmo que seja na hora da live ou pessoalmente, sente. Então é isso, eu queria mostrar isso aqui até para vocês entenderem o porquê desse marco na minha vida, na minha história, e também na Arte ao Artista, que ele foi convidado, que ele aceitou esse convite para ir aí, para falar com a gente, porque ele tem ele tem esse dom de impactar a gente. E é um bom ícone dentro da Arte ao Artista como uma pessoa transformadora. Então a gente se sente diferente e superior a muita gente por nossa história, por nosso caminho, mais inteligente, mais isso, mais aquilo. E essa simplicidade do Flávio é perceber que realmente, independente do que a gente tenha plantado, colhido, feito e atingido, e da nossa importância do mundo, se achar que eu faço isso, que eu faço aquilo, a simplicidade maior é isso, é você passar sem precisar ter esse holofote muito forte em si mesmo, mas ter a simplicidade de ser você sem precisar se exaltar. O final da trajetória da Arte ao Artista para uma nova fase, e desejar a vocês uma feliz semana, e que realmente é o amor, o caminho, Deus, e a arte envolve isso como o contato de Deus com a gente mesmo. Seja na natureza, seja através das nossas habilidades, da criatividade, que ela não é tão dura como se demonstra, porque a dureza não é do amor, gente. Então temos que saudar Deus todos os dias, a natureza, e inclusive as dificuldades do qual passamos, naqueles dias difíceis, como uma rosa, sabendo que as rosas têm espinhos, mas sem conseguir desvencilhar, nem deixar de sentir o perfume.